Buenas, mundo! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, de volta nesta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, para ancorar aqui e agora o que já começou neste domingo, nessa segunda-feira, que é a energia do oráculo da semana. Então, vamos falar sobre estarmos abertos e receptivos. Enquanto eu estava aqui ancorando as cartas para a gente falar sobre o oráculo, o que vem é essa frase tilintando como um grande resumo aqui, tanto do céu do momento, quanto daquilo que a gente vai abrir no oráculo. Essa frequência de estar aberto e receptivo, aberta e receptiva. Nesses últimos dias eu fui buscar lá essas captações e essas informações mais sutis que vêm daquilo que eu chamo de oráculo vivo, da gente ser o nosso próprio oráculo. Se a gente parar em alguns momentos, a gente vai resgatar informações que a gente ou escreveu, ou sonhou, ou teve de insight há muito tempo atrás, e essa linha do tempo, ela fica percorrendo informações a todo momento, e às vezes a gente volta num lugar e acessa aquele bloco de informações de outros tempos, e aquilo é extremamente válido e ajustável para o atual momento. E neste feriado, para mim, foi extremamente importante fazer isso, indo para um lugar onde eu consigo resgatar e captar algumas informações que são muito preciosas para esse trabalho da Amarcura. E essa questão do estar aberta e receptiva para, num curto período de tempo, fazer esse acesso a esse bloco de informações foi extremamente importante como inspiração e alinhamento também das informações do oráculo dessa semana. Então, nesse céu que a gente tá bem numa outra camada de transição para que a gente cuide, atenção, cuide dentro, ainda dentro, aqui nesse coraçãozito, o que a gente quer manifestar fora. Esse cuidado interno com, opa, deixa eu colher essa informação que tá vindo, tem um desconforto, tem uma urgência, tem um cansaço, quais são os sentimentos, emoções e percepções que vêm com o que tá acontecendo, tô cuidando, tô gerenciando, tô direcionando, tô fazendo movimentos, tô atendendo, porque de qualquer forma, a energia que movimenta a criação, ela é sempre, bum, explosiva. É a energia do orgasmo. Então, assim, essas explosões, elas são inevitáveis. Não adianta a gente entrar num extremo de querer pacificar todas as situações, senão a gente morre. Então, se todas as situações são criadas a partir de explosões, a gente pode direcionar todos esses movimentos e criar realidades a todo momento. Isso acontece por lei de correspondência, isso acontece para criar planetas, universos, e isso acontece no micro, para que a gente faça escolhas ao longo de um dia. Então, se essa energia explosiva, orgásmica, orgástica, que cria situações, realidades, eventos, acontecimentos, é muito importante o que a gente entenda que isso vale desde um tom musical, quando a gente escolhe uma frequência para ouvir ao longo do dia, até a informação completa disso, que é uma reunião, uma integração de várias dinâmicas internas, que exige muita responsabilidade. Por quê? Responsabilidade com intenção, com atitude e com uma
atenção no pensamento, isso cria uma organização particular, uma organização individual que magnetiza os eventos. Então, na verdade, externamente já está tudo criado, tudo já existe. Agora, o que a gente tem como capacidade de administrar esses eventos criativos, esses orgasmos que vão fazendo com que a gente consiga acessar e magnetizar realmente, o que a gente precisa é que cria essas organizações. Isso é fundamental para entender essa dinâmica. Então, se a gente for olhar já para o céu de hoje, como é que isso se comporta? Lua, Vênus e Lilith em Virgem. É como se a gente tivesse ainda uma... É como se a gente tivesse... Não, a gente tem. Isso é um hábito de falar desse jeito. Mas a gente tem aqui essa fina camada onde a cura está nos detalhes. Se a cura está nos detalhes, essa percepção de cuidar dentro que quer se manifestar fora só por essa semana, ela não é para que a gente compreenda isso como um método, como uma questão mental e entre em complexas questões políticas e sociais, porque isso vem depois como uma integração dessa informação. Agora, a gente está preparando aí com esse céu, com essa camada, com essa textura da realidade, para entender que a cura está nos detalhes, porque amanhã a nossa deusa mor do céu, que a gente já vem trabalhando tanto essas questões ao longo dos últimos dias e meses, a Vênus vai entrar na sua qualidade de Libra. E quando Vênus ingressa em Libra, fica do dia 8 de novembro até o dia 4 de dezembro. Este curto período de tempo, ela vem para dar e receber o seu melhor. E no movimento que a gente está, na frequência que a gente está, de extremos e polaridades, muitas vezes a gente consegue dar, não consegue receber. A gente consegue receber, mas acaba se submetendo, não consegue entregar. E isso gera uma desorganização criativa, não somente nos nossos relacionamentos íntimos, afetivos, do entorno, profissionais, mas na nossa relação com a vida, com a gente mesmo. Então, essa Vênus em Libra, ela vem para fazer estes ajustamentos de que tudo só melhora. A demanda, de alguma forma, em circular e movimentar alguns assuntos ao longo dessa semana e estendendo isso até esse início de dezembro, é que a gente faça estes ajustamentos nas relações. Como? Através da grande qualidade de Libra, que para gerar equilíbrio, para que essa balança tenha realmente sustentação e fundamento, precisamos estar conectados nos conceitos de beleza interno. É o mistério do estado delicinha de ser. O mistério do estado delicinha de ser é que as pessoas não conseguem sustentar por muito tempo ou com muita energia, ou ter uma reserva energética para isso, para este fim, porque estão totalmente desconectados e desconectadas da natureza e da beleza. E aí, no caos, não consegue ter olhos para ver e corpo para sentir o que é natural. A gente vai estar sempre imerso em movimentos de caos. Mas, quando a gente sabe muito bem afinar os olhos para absorver os conceitos de beleza, aquele barulho, aqueles acontecimentos, eles não deixam de existir e nem são ignorados, porque há responsabilidade em administrar o caos, em gerir situações desconfortáveis e lidar com aquilo que é óbvio que é difícil. Mas existe esse recurso interno que
a gente só consegue absorver dos nossos conceitos de beleza. Então, se nutrir de natureza é fundamental. Isso ainda tá aqui, ó, nas minhas células depois de passar esses dias na ilha. Meu Deus, é necessário, é fundamental, é essencial para a gente voltar para o nosso eixo de sustentação. E esse eixo de sustentação é que gera energia para a gente colocar o estado delicinho de ser, não como um lifestyle, só faço coisas gostosas, mas é como uma sustentação para lidar com esse nível de caos. Então, conceitos de beleza, a gente precisa saber de cor qual é o conceito de beleza que a gente tem internamente e ir lá buscar isso. Você precisa do quê para se nutrir da beleza? Você precisa ativar o quê? Fazer o quê? Ir para onde? Então, todos esses processos, eles não são simples e diretos porque a gente precisa saber receber para entender esse ponto. E o saber receber tem uma dinâmica que está sobreposta por várias justificativas internas que, a grosso modo e de forma superficial, a gente vai falar como crenças. Então, eu acredito que para eu receber eu preciso gerar isso, para eu receber precisa ser assim. Então, todas essas justificativas internas que nos impedem de desfrutar e de gozar dos bons acontecimentos, das boas relações e das coisas como elas são. Entra nesse processo. O saber receber, ele é indivisível e invencível. Porque quando a gente sabe receber, a gente está em movimento direto e conectados com algo que faz com que a nossa realidade ela esteja sob uma perspectiva mais clara. E essa é a grande quebra de paradigma, porque quando a gente está vivendo a realidade na qual já estamos inseridos sob uma perspectiva mais clara, é essa liberdade que promove segurança. Não é saber o que vai acontecer. Não é ter tudo no controle, não é ter resposta para tudo, não é acontecer só coisas maravilhosas e simples. É que a gente consegue lidar com a frase que eu falei ali no início, né, que eu uso bastante, esse estar aberta e receptiva, de um modo aonde você consiga estar suave e descontraída para quebrar os próximos paradigmas, para conseguir ter essa suavidade e descontração consigo mesma, consigo mesmo, a ponto de, se precisar fazer uma coisa extremamente difícil, quebrar um paradigma no externo, dentro de uma relação, dentro de um campo, de uma área profissional, dentro da vida, lidar com uma estrutura que já está ali há muito tempo ou de uma forma muito intensa, você consiga estar disponível para fazer isso de uma forma que seja suave para você, que você esteja descontraída, sem acúmulos de tensões para fazer o que precisa ser feito. E esse é o papel da receptividade, e por isso esse assunto é tão importante para essa semana, quando as coisas começam a se intensificar. Pelo dito, pelo não dito, o papel da receptividade é dar movimento. Aquilo que é considerado energia de iniciativa, de vontade, de determinação, porque é papel da receptividade fazer com que a gente acolha esse estado de consciência, e é justamente isso que fortalece a energia criativa, fortalece a gente ter mais insights. Por quê? Se eu tô conectada, aberta e receptiva, os blocos de informação vêm para mim, eu tô muito mais independente, porque eu libero os outros. Eu consigo ser paciente, eu consigo confiar em mim mesma, e isso se reproduz na vida. Eu não preciso ficar
tentando ser paciente com uma coisa que eu não sou, mas eu consigo ser paciente com aquilo que eu estou sentindo em mim. Então, não depende tanto de como o outro me trata, de como o outro escolhe viver a vida, de como as coisas acontecem. Eu estou vendo tudo aquilo. Mas essa paciência e confiança em mim e nesse acesso vertical faz com que eu fique muito mais independente para gerenciar esses processos. E esse é o papel da receptividade. E a gente pode criar uma tendência pela forma como a gente se comunica e vive em algumas defensivas e defesas contra a vida, contra o amor, contra o fluxo. A gente pode achar que o papel da receptividade faz com que a gente vire uma presa fácil, com que a gente acabe ficando submissa a situações e dependente, só que essa é a quebra do paradigma. O papel da receptividade é dar movimento a essa energia que precisa ser colocada, tem que ter vontade, tem que ter determinação, tem que ter iniciativa, mas se tiver só isso, você fica na porrada, no sofrimento, na vida. Então, esse acolhimento dessa consciência é que vai modulando o que a gente precisa liberar, o que a gente não pode mais continuar de alguma forma ali sendo dependente. Então, daí eu e a minha sempre rádio interna. Deixa acontecer naturalmente. O que é isso? É movimento interno. É movimento interno e determinado. Quando a gente se permite amadurecer esse movimento interno que determina qual energia quer manifestar, o que eu vou entregar para esse dia. Isso é total essa energia de Vênus em Libra. O que eu vou entregar de melhor para essa situação aqui? Já que o pior é muito fácil. Quando a gente está numa situação difícil, é muito fácil a gente entregar o nosso pior. E aí a gente passa a não deixar mais nada acontecer naturalmente, porque uma vez que você entrega o teu pior, só tem mais disso. Aí vai ser um sucesso de entregar o pior. E se permitir amadurecer entregando o melhor, até que aquela energia se manifeste, é que traz essa sensação de plenitude para as coisas. Porque eu vou permitindo que as coisas aconteçam, eu vou deixando rolar algumas outras que eu não estou tendo controle, outras eu posso escolher e eu vou permitindo aquilo se amadurecer até que eu tenha lá um quantum de energia, um tantão de energia, para aquela energia se tornar uma frequência e uma vibração plena. E aí eu posso dar e receber mais daquilo. Agora, muito bem, muito bonito, gostosinho, só de imaginar toda essa situação. Deixa acontecer, deixa rolar. Mas qual é o preço? Por que é tão difícil? Qual é o preço? O preço do deixar acontecer naturalmente é alto, porque exige uma total autorresponsabilidade para não se submeter aos poderes e aos processos inconscientes dos outros, numa falsa sensação de receptividade. Aí você tá lá mortinha, achando que tá aberta e receptiva, e na verdade tá submissa aos processos, escolhas e poderes alheios. E aí tá pagando o preço de não ter autorresponsabilidade pela própria vida. Então veja quantos insights, quantas percepções a gente está caminhando aqui para falar que estar aberta e receptiva nesse momento é essencial, é fundamental, é nutrido através dessas experiências com os nossos conceitos de beleza. Eu preciso acessar o que é belo para mim, o que me nutre, o que faz com que eu consiga restaurar, equilibrar, ponderar as situações mais desafiadoras, porque a arte me nutre, a natureza me nutre, as boas relações me nutrem, e entendo que a partir disso eu preciso pagar o preço da autorresponsabilidade, de que eu vou entregar o meu melhor, principalmente para que isso flua através de mim e comigo. Estar diante das relações é um reflexo disso.
Não é nossa responsabilidade fazer com que as relações sejam harmônicas e todo mundo se dá bem e todo mundo se ama e não tem problema com ninguém. Não é sobre este lugar. É sobre conseguir harmonizar situações independentemente de como elas queiram ser e estejam. Porque eu vou encontrando a minha autorresponsabilidade para não me submeter a esses entornos. Então, saber receber é que tá nesses detalhes por estes dias aqui, ó, nessa virada, com esse céu em Virgem, entrando essa Vênus em Libra. Saber receber. E como é que eu vou aprender a receber? Bom, tá nos detalhes. Tem informações que diariamente você vai olhar para entender se você tá cuidando dentro o que você quer manifestar fora ou se você tá só no fora, refletindo e responsabilizando o que você não tá cuidando dentro mesmo. Aí a gente vai para o oráculo semanal, abrindo este cenário. Não vou me estender como eu me estendi semana passada, que foi aquele aulão sem fim. Carta do oráculo semanal da cura vibracional prática, trazendo este violeta intenso para as nossas transformações. Olha que bonito! Então, tudo que tem forma agora está passivo de ser transformado. Olha o movimento que isso faz. Vai juntando várias camadas, várias áreas da nossa vida e aquilo vai se colocando como algo indivisível, mas totalmente capaz de se transformar. Então, sobre a arte da transformação, o que nós vamos dizer aqui é que... Deixe-me abrir aqui. Você está no umbral de uma grande mudança nos níveis de energia. Para que essa transformação ocorra, você precisa deixar que sentimentos profundos venham à tona. Essa é uma oportunidade para uma grande cura. Você pode obtê-la por meio de sonhos e visões que atinjam profundezas cósmicas. Esse mergulho na consciência abismal não é necessariamente fácil. A sua psique tem camadas de experiência e algumas delas ainda podem conter dores mal resolvidas. Sim, senhores, deixe a luz amor fluir através de você e transformá-la. Isso implica abandonar velhos hábitos e formas obsoletas e ter fé de que a fonte divina amparará você nessa próxima fase da vida. Para que isso aconteça, você precisa viver a luz amor, isto é, incorporar completamente. Basta ficar atenta e não oferecer resistência. Olha lá, a carta sempre resumindo, né? O que é não oferecer resistência? Suave e descontraída. Vai, posto que tá ouvindo já toda dura na cadeira. Não soltou nem o maxilar hoje, não soltou nem o pescocinho, não alonga mais o corpo, não se movimenta, não faz exercício. Quando faz é numa loucura, é numa tensão. Como é que a gente vai ficar atenta e não oferecer resistência? Tratando o corpinho desse jeito. Então, mergulhe fundo e permita a transformação. Visualize e sinta a transformação como poder para transformar a sua energia, os seus pensamentos, as suas atitudes. A transformação diz, mergulhe bem fundo e permita-se sentir a energia em seu corpo. Vá lá dentro de você e desvele o que foi ocultado. Transforme a forma estática numa corrente fluida. E a afirmação que a carta traz ao final é: estou vivendo e incorporando muitas mudanças energéticas com total confiança na fonte. O que é a fonte, gente? Se os blocos de informação, se a energia ela vem aqui através, né, do nosso ori, da nossa cabeça, da nossa rede neural, o que é a fonte se não é a gente mesmo inteiro? Se não é a gente mesmo numa atenção plena, numa consciência que junta todas as nossas partes conhecidas e desconhecidas. Então, até mesmo nesse lugar aqui de confiar que a fonte divina ampara a gente na próxima fase,
Acorda, porque a fonte divina é você mesmo inteiro, não tem porra nenhuma fora. E saber receber de si mesmo é fazer essa conexão vertical com a fonte divina, então, né? Que é muito bonito a gente colocar, confio em Deus, Deus vai cuidar, tô amparada pela fonte divina. Mas o que é isso? O que é isso se não é a gente mesmo? Se nós não somos um fragmento disso aqui. E só essa consciência já traz esse saber receber disso. Porque todas as informações e tudo que a gente precisa saber já está nesse lugar. Agora, cria estado de abertura e receptividade para essa transformação acontecer. Cria, dá sustentação aqui na matéria, dá sustentação nessa 3D, para ter espaço para que isso possa se desenrolar. Muito bem, então, o que a gente precisa soltar para essa transformação acontecer? Vamos olhar esse bico antes. Aí a gente tem a carta que a gente tira da nossa mochilinha, uma montanha de coisas. A carta da montanha, no baralho cigano, ela tem vários aspectos, referências e interpretações, como o próprio símbolo da montanha. Mas aqui a gente está tirando ela como um peso. Se a gente está num processo de transformação e a gente faz a soltura de um símbolo como a montanha, vamos olhar para o seguinte. Quanto tempo você levou para chegar no lugar que você chegou? Então a pergunta é, primeiro em relação ao tempo. Por que tão preocupada, tão preocupado com o tempo das coisas? E aí isso é natural, né? Final de ano, aquela coisa toda, uma preocupação com o tempo, porque agora... Só que assim, a preocupação com o tempo, como é que você vai descontrair para chegar se você tá super carregado de o tempo das coisas? E tem situações na sua vida, na nossa, na minha, que já chegaram no ponto mais alto. Saturou. Subiu a montanha toda, chegou lá no cume da montanha, o que você faz? Pode ficar um tempo ali, mas você vai ter que descer. E se você chega no ponto mais alto e fica tempo demais, parado, estático, você pode descer por conta própria ou você vai descer de um jeito abrupto. E todos os fundamentos que fizeram você ter força para subir agora já estão cristalizados, ou seja, não vão te dar mais energia, mais força para fazer diferente. Então pega essa visão simbólica aqui da montanha. O ponto mais alto das nossas situações, ou seja, aquilo que, né, tanta gente chega a falar, chegou no ponto mais alto do sucesso, chegou no ponto mais alto daquilo que queria para a vida. Cristaliza, acaba ali, morre. Não sabe mais como se movimentar, não tem flexibilidade para pensar em nada diferente. Perdeu o ar de tanto ficar em cima daquele assunto. Que é isso que acontece, né? A gente pode subir super preparado na montanha. Se você ficar lá, naquela altitude onde o ar é rarefeito, você vai ter uma complicação. E assim esse simbolismo atua nas nossas dinâmicas. Então olha para essa semana, qual é o assunto que fez você já perder o ar? Qual é o assunto, a área da vida, o relacionamento que já se cristalizou, chegou no seu ponto máximo e agora você vai ter que fazer uma compreensão diferente aqui. Ou seja, essa compreensão diferente determina o quanto de flexibilidade ou não você tem disponível agora para lidar com este assunto que chegou no ponto mais alto. Chegou no seu limite. Tá? Vamos olhar para essa montanha com carinho, com suavidade, com descontração, abertos e receptivos, para colocar algumas coisas no eixo, para poder abrir caminhos para o seguinte. Aí a gente tem a carta da cruz, reforçando. Tem coisa que chega no limite, chega no fim. Ah, é o fim do meu relacionamento, que as perguntas bem que sempre acontecem, né? É o fim do meu contrato, é o fim, às vezes é simbólico ainda. Por quê? A montanha com a cruz, ela vai colocar o seguinte: você ainda pode ter problemas após a resolução da questão atual.
Para a questão atual chegar ao fim, ainda tem coisas para se resolver. Então a cruz, ela não está falando, olha, essa semana que vai acabar esse assunto. Não, a gente está falando de uma estrutura complexa, de uma vida, de outras pessoas envolvidas, mas assim, é bom você saber que a hora que você começa a chegar no fim de uma situação, você vai ter problema mesmo resolvendo. E que a cruz, ela coloca esse lugar de resolveu na horizontal, começa a acontecer coisa na vertical. Resolveu na vertical, ou seja, veio a decisão, você vai ter que fazer alguma coisa na horizontal. Vai ter que comunicar, vai ter que se movimentar, porque a cruz, ela alinha os destinos. Ai, falando de uma forma bem esotérica, mística. Alinhamento de destinos. Mas é isso, gente. Caminho quando tá na encruzilhada, caminho quando se cruza, alinha e quando conecta, faz esse processo reverberar tanto na horizontal, nesta dimensão, nos acontecimentos materiais, quanto nas outras dimensões em camadas acima e abaixo. Então, a cruz, ela sempre vai demarcar situações que vão fazer com que a gente caminhe para frente. Então, é por isso que a gente precisa descer da montanha, né? Já chegou lá no fim de uma situação, no topo, no auge, no limite. Aí a gente precisa aprender a caminhar para frente e colocar essa demarcação. As situações, elas estão sendo sinalizadas aqui como encruzilhadas. Daí eu vou dizer mais, hein? Vou dizer mais que hoje, eu não vou dizer mais nada, mas eu vou trazer mais. Que hoje o oráculo, ele vem dupla, em double, porque as cartas aqui de Exu Tranca-Ruas das Almas e do baralho de Maria Padilha. Então a gente tem energia masculina e feminina, sim, para fazer este equilíbrio, para abrir caminhos. E para completar, carta do baralho do Tranca-Ruas, da Tábua dos Reis, ele tem relação aqui então com esta taça e a cobra, e o nome desta carta é Traições e Desejos, ou seja, tá aí os dias decisivos para se confessar os seus desejos, sejam eles desejos sexuais, desejos materiais, desejos de vida, inspirações que são consideradas divinas, mas a taça com a cobra, ela vai trazer esse envolvimento com essa questão para saber tomar para si a verdade. Saber tomar para si a verdade. O que a gente fala sempre que vem uma carta aí de traição, de desejo, dentro desses dois baralhos? Toda traição é primeiro uma autotraição, ou seja, você já não quer alguma coisa, você já não deseja alguma coisa, ou você já deseja outra, mas não se assume, então precisa ficar fazendo cortes, precisa ficar nivelando desejo, ficar nivelando as situações que se quer e se traindo, porque não se assume a verdade do que de fato está ou não funcionando na própria vida. E aí, a ferradura, já no baralho de Maria Padilha, vai colocar, então, atenção, porque agora vai começar a magnetizar mais do que se quer, mesmo que seja inconsciente. Se você tá querendo que aconteça uma coisa e tem aquele desejo ali por trás, mas você ainda não colocou para fora, não assumiu que é isso que você quer, a energia não mente. E aí você vai estar ali com a sua ferradura abrindo caminhos ao longo dessa semana, né? Aqui como um conselho também de Maria Padilha, colocando essa questão, magnetize, escolha o que você quer atrair para si. Ah, eu quero ser bem-sucedida. No quê? Porque o bem-sucedido, a sorte, ela é dual, né? Eu posso ser muito bem-sucedida em fazer uma grande merda, não é o que eu quero. Eu posso ser muito bem-sucedida num lugar de não assumir meus desejos. Então, seja muito... Lembra que a cura está nos detalhes? Seja muito específica, específico na hora de colocar o que você quer magnetizar, o que você quer atrair para si, para que você consiga olhar para a dualidade
e estar neste eixo, magnetizando e escolhendo o que você quer. Magnetizou e escolheu o que você quer? Daí a gente vai voltar para tudo aquilo. Saiba receber. Saiba receber, para que essa situação te encontre como? E essa é a grande questão de tudo. Bom, eu preciso resolver isso, esses assuntos eu preciso organizar, essas situações tem alguns detalhes aqui que em alguns dias eu vou colocar elas em perspectiva. E quando a resolução vier, e quando acontecer o que eu estou esperando, o que eu estou intencionando, o que eu estou trabalhando para, o que eu estou colocando iniciativa, vontade e determinação, e quando acontecer, como é que essa coisa me encontra? Adoecida? Não, né? Rígida, pelo amor de Deus. Essa coisa, essa vida, este evento, esse acontecimento, esses desdobramentos podem nos encontrar abertas e receptivas, suavecitas e descontraídas. E essa é a chave. Então, bueno, vamos lidar com todos esses assuntos e bora para essa transformação? Semana que vem a gente volta para olhar de novo o que se transforma aí. Besitos e até a próxima.